Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e hoje nós vamos iniciar a unidade 3, que tem o título As Cidades e o Trabalho. O crescimento das cidades, suas formas e funções serão estudadas nessa unidade, assim como as interações entre as cidades e as demais características da rede urbana. As mudanças no campo e na cidade e o papel da tecnologia transformando as relações de trabalho no campo e na cidade serão analisadas detalhadamente nesta unidade e nos próximos capítulos também. Veremos também a matriz energética brasileira e a matriz de transportes. Mas o que eu quero que vocês aprendam com a unidade 3? Primeiro, nós vamos estar identificando formas e funções urbanas de acordo com o processo de ocupação e desenvolvimento das cidades. Em seguida, nós vamos estar compreendendo o papel do trabalho e da tecnologia na construção das paisagens urbanas e rurais. Também nós vamos estar observando as principais transformações ocorridas no modo de vida rural e urbano com o advento das novas tecnologias e, por último, nós vamos estar analisando esse impacto. Bom, começo a nossa unidade 3 com o seguinte questionamento: como é a vida e o trabalho nas cidades? Vocês já pararam para pensar nessa diferenciação? Como que é o trabalho em uma cidade e o trabalho na zona rural? Já pensaram essa diferenciação? Como que as pessoas vivem na cidade e no campo? Ou melhor, como a tecnologia muda a vida do campo e na cidade? Esses são alguns questionamentos para iniciar a nossa problematização em relação à unidade 3. Para iniciar essa unidade, nós temos o capítulo 5, denominado O Crescimento das Cidades. Para a nossa conversa inicial, eu vou ler o poema Cidade. Arrogante chega o homem, com a maquinaria à mão, constrói pontes, rodovias, muda a mata completamente, ergue casa e edifícios. Da antiga zona nasce a cidade agitada, o homem fica perdido, com o progresso descomunal que ele próprio fez criar. Vamos pensar um pouquinho esse poema. Que tipo de paisagens são citadas nesse poema? Primeiro, nós temos a paisagem urbana e a rural. Segundo esse poema, qual foi o progresso criado pelo ser humano? Nós temos ali a construção de pontes, rodovias, casa, edifícios e uma cidade agitada. Mas o que será que significa no verso ali quando fala: o homem fica perdido com o progresso descomunal que ele próprio fez criar? Por que será que ele fica perdido com esse progresso? O que pode estar ocorrendo nesse processo? Vamos entender mais sobre isso nesse capítulo. Agora, nós vamos compreender um pouquinho como que ocorre a transformação das cidades. Você já estudou que os seres humanos transformam a natureza diariamente por meio do trabalho, deixando as suas marcas na paisagem. Essas marcas podem ser percebidas ao longo do tempo, até mesmo na nossa cidade, das mais variadas construções que vão sendo erguidas e destruídas de acordo com a necessidade do grupo humano, ou seja, isso nós podemos observar na nossa paisagem. Tenho aqui o trecho do texto do Inácio de Loyola Brandão, O Homem que Espalhou o Deserto. Acompanhe esses trechos que eu trago. Certa noite, o homem regressou pensativo do quintal silencioso. Percebeu que nada adiantava ficar podando folhas. Alguns meses, e ele encontrou a solução, o machado. E o rapaz, quase homem já, descobriu que podia ganhar a vida com o seu instrumento. Onde quer que precisassem derrubar árvores, ele era chamado.
E o rapaz, homem, mais que feito, casado, muito rico, se assustou. O país era uma terra seca, deserto puro. Finalmente, o governo, para remediar, mandou buscar em Israel técnicos especializados. Os homens vieram e começaram o longo e lento replantio. Então, nós temos aqui a fala de uma transformação, alguém que devastou o meio ambiente para o surgimento de uma cidade, para a construção de algo. Só que teve a necessidade de reconstruir tudo novamente, dado a necessidade que ocorreu, ou seja, surgiu esse deserto, secou, faltou o meio ambiente nesse processo. Em muitas cidades, além das constantes modificações, chama a atenção as formas urbanas que elas têm, relacionadas diretamente com o sistema viário. Vamos ver alguns exemplos mais comuns, tanto no mapa como nas imagens que eu trago para vocês. Muitas vezes as cidades crescem acompanhando a extensão de uma estrada, de uma linha férrea ou até mesmo de um rio. Você vai entender como um projeto para promover a ocupação das regiões norte e centro-oeste do Brasil impulsionou o crescimento de muitas cidades e transformações na paisagem, que nós podemos acompanhar pela rodovia Belém-Brasília. Na década de 1960, uma enorme rodovia começou a ser construída. Ela recebeu esse nome Belém-Brasília, pois pretendia interligar essas duas capitais, aumentando o escoamento dos produtos agrícolas, integrando as regiões norte e centro-oeste. Muitas cidades começaram a ser construídas à margem dessa rodovia, conforme nós podemos observar na imagem de satélite. O sistema viário brasileiro foi o elemento mais importante para o planejamento, a organização e o crescimento de cidades à margem dessa rodovia, o que fez com que essas atividades econômicas e sua forma urbana acompanhasse a estrada. Essa forma urbana é conhecida como linear, conforme esse destaque que eu mostro aqui na imagem de satélite para vocês. Além da forma linear, as cidades podem apresentar outras formas urbanas. Algumas cidades crescem a partir de um núcleo central e por corredores radiais. O mapa que eu mostro para vocês, criado por essa forma, parece ser um sol, um centro a partir do qual saem raios de diferentes tamanhos e direções, conforme eu quero que vocês percebam ali na Sé e depois no seu entorno, ou seja, República, Brás, Consolação. O centro da cidade de São Paulo é um exemplo típico dessa forma urbana radial, já que as primeiras construções surgiram nesse núcleo e depois começaram a se expandir, conforme eu estou mostrando nesse mapa do centro de São Paulo de 2017. Outras cidades crescem de forma planejada. Essa organização faz com que o desenho quase geométrico do cruzamento de suas ruas e avenidas lembre o tabuleiro de xadrez, que dá o nome a essa forma urbana. Observe na imagem de satélite os traçados das ruas e esquinas da cidade de Pelota, no Rio Grande do Sul. E esse traçado também lembra um pouco o traçado do bairro da nossa escola. Lembrem disso também. Além das formas urbanas, as cidades possuem funções diferentes, que são definidas de acordo com a sua localização e com as atividades econômicas desenvolvidas, e entre outros fatores. Observe a seguir o exemplo da cidade de Natal, a capital do Rio Grande do Norte, que inicialmente teve a função de defesa do território e hoje tem múltiplas funções.
Para compreender o processo de formação da cidade de Natal, é importante conhecer um pouquinho da sua história. Então vamos observar algumas fotografias e imagens de satélite sobre essa cidade. Bom, nós temos a imagem 1 e a imagem 2. Na imagem 2, nós temos ali que em 1597 os portugueses chegaram aqui hoje corresponde à cidade de Natal para colonizar as terras. E encontraram forte resistência dos indígenas e de piratas franceses. Pouco tempo após tomarem o local, começaram a construir em 1598 a Fortaleza da Barra do Rio Grande, mais conhecida como Forte dos Reis Magos, para defender de ataques essa ocupação portuguesa. Na imagem 2, situada ao extremo leste da América do Sul e banhada pelo Oceano Atlântico, a cidade ocupa posição estratégica. Durante a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945, a cidade serviu de base militar para navios dos Estados Unidos. No século atual, o desenvolvimento urbano de Natal acelerou e a sua população cresceu, chegando a mais de 877 mil habitantes em 2016. Nós temos a imagem 3 e a imagem 4, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês também em relação a ela. Que em 1965, que é a representação da imagem 3, foi inaugurado em Natal a base aérea central de lançamento da Beira do Inferno. Esse é um nome bem engraçado, mas é o nome da base de lançamento. É um importante centro de lançamento de foguetes, de coletas de dados espaciais e de pesquisa desenvolvidas pela aeronáutica brasileira. Já a imagem 4, a infraestrutura urbana de ruas, linhas de ônibus, aeroporto, está organizada para que os visitantes possam frequentar as praias e dunas, tornando Natal uma cidade turística muito procurada. Então aqui nós podemos observar um pouquinho mais sobre essas transformações. Antigamente, era mais simples identificar as funções da cidade de acordo com as atividades predominantes em cada período da história. Falamos em cidades industriais, financeiras, religiosas, turísticas, político-administrativas, que eram sedes de governos ou sede de governo. Atualmente é correto dizer que uma cidade pode ter múltiplas funções, pois geralmente abriga diversas atividades. Vamos conhecer o exemplo da cidade de Santos, no estado de São Paulo. Essa metrópole, com cerca de 430 mil habitantes, teve um processo de urbanização impulsionado pela construção do porto e enriqueceu no início do século XX com a exportação do café produzido no estado. Atualmente, há exportação de petróleo e de gás natural na Bacia de Santos, uma atividade de grande importância econômica. Quero que vocês observem a imagem A, B, C e D. A imagem A, nós temos aqui a representação do Porto de Santos, inaugurado, conforme está ali, em 1892. Atualmente é considerado o porto mais importante da América do Sul. Nós temos o prédio da Bolsa de Café de Santos, que foi inaugurado em 1922 e estava ligado à exportação do produto. E hoje ele é o Museu do Café, conforme retrata a imagem. Na imagem C, atualmente, as ruas do centro histórico de Santos concentram restaurantes, hotéis, bares e uma agitada vida cultural. E nós temos a imagem 4. Santos abriga o maior jardim de orla marítima do mundo, com mais de 5 quilômetros de extensão, conforme nós podemos observar nessa foto.
Vários municípios brasileiros recebem milhares de visitantes todos os anos e têm o turismo como principal atividade econômica. Geralmente, esses municípios são conhecidos pela sua beleza natural, suas manifestações culturais e paisagens históricas, atraindo turistas brasileiros e estrangeiros. O turismo é uma atividade do setor terciário da economia, lembrem bem disso. Para que gere renda, requer que os municípios criem infraestrutura necessária para atender os turistas, como estradas de acesso, portos, aeroportos, rodoviárias, ruas em boas condições para circulações de ônibus, redes de hotéis, pousadas, restaurantes, comércios, museus e outras atrações de lazer e diversões. Aqui nós estamos observando dois pontos turísticos bem conhecidos no Brasil: a cidade de Gramado, no estado do Rio Grande do Sul, e Bonito, no estado do Mato Grosso do Sul, que são alguns pontos turísticos que estão dentro dessa concepção que eu falei para vocês da atividade do setor terciário da economia. Caros alunos, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês estejam bem e até a nossa próxima aula. Até mais!